Você sabe quais são as formas de usar uma aeronave? Você pode ser proprietário de uma aeronave, como um helicóptero desse aqui, ou você pode também compartilhar essa propriedade com outras pessoas. E você também pode usar o táxi aéreo. Todas essas possibilidades fazem parte do pacote de serviços fornecidos pela Amar Aviation. E é isso que a gente vai mostrar para você hoje. Eu estou na frente desse Bell 429, um helicóptero robusto, um helicóptero para 6 passageiros, que pode ser usado para táxi aéreo, pode ser colocado na frota da Amar Aviation como gerenciamento. Você vai entender tudo isso nesse vídeo. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô aqui nesse helicóptero, esse é um Bell 429, que é gerenciado pela Amar Aviation, e além dele ser um helicóptero gerenciado, ele também está disponível para táxi aéreo. Então nesse vídeo você vai entender exatamente quais são essas diferenças, né? O que é um helicóptero gerenciado, o que é táxi aéreo, o que é propriedade compartilhada. Mas antes, não deixa de curtir esse vídeo já e compartilhar, principalmente para aquelas pessoas que gostam de aviação e também que têm interesse de voar e usar esse tipo de aviação no seu dia a dia. Parece uma coisa um pouco distante, mas existem grandes possibilidades das pessoas utilizarem o serviço de táxi aéreo, porque sempre vai ter uma aeronave adequada para aquela determinada necessidade do cliente. Então, se você quiser conhecer mais detalhes, por exemplo, valores e tudo, as informações da Amar Aviation estão aqui na descrição e também aparecendo no QR Code. Aviões, helicópteros, a gente não usa com tanta frequência assim, principalmente se tem um único dono ou se tem um uso muito específico, um uso particular muito específico. Então, é aí que entra a grande vantagem de colocar uma aeronave como essa no gerenciamento de uma empresa como a Amar Aviation e também ter a possibilidade dessa aeronave entrar no que a gente chama de voo TPX ou táxi aéreo. Esse helicóptero agora, ele está parado aqui, né, onde ele fica baseado, ele está disponível para a Amar Aviation vender essas horas para um potencial cliente utilizar. Mas antes de continuar falando dessa parte, quero mostrar um pouco mais do Bell 429. Bell 429 é um dos helicópteros mais modernos atualmente, da fabricante Bell americana, e esse helicóptero é da categoria biturbina leve. Então, quem não conhece, olha um helicóptero desse, até acha que é um helicóptero grande, né? Mas não, ele é da categoria leve porque ele transporta 2 pilotos e 6 passageiros, e existem helicópteros maiores na aviação de asas rotativas. Ele é muito utilizado para esse tipo de aviação executiva, para transporte VIP, para passageiros também. Existem alguns serviços públicos. Se esse helicóptero fosse operado só pelo proprietário, ele poderia ser pilotado somente por um piloto. Ele é um helicóptero single pilot. Porém, como ele está na Amar Aviation para serviço de táxi aéreo, quando ele vai prestar o serviço de táxi aéreo, ele precisa ter 2 pilotos a bordo. Esse helicóptero é equipado com 2 motores PW207, gerando um total de 1000 SHPs. Isso daí permite que ele faça voos por instrumento. Então isso abre uma possibilidade de operações muito grande. E no Brasil, para o voo por instrumento acontecer, o helicóptero precisa ter 2 motores. Ele é um helicóptero muito moderno, todas as telas já digitais. Ele também tem várias redundâncias de sistemas. Então ele tem 2 sistemas elétricos, ele tem 2 sistemas de piloto automático, ele tem redundância aqui nas telas também. Tudo isso para aumentar a segurança do helicóptero. Painel do 429. Telas digitais, então tudo que tem na tela aqui para o comandante também tem para o copiloto do helicóptero, né? São redundantes. Aí todas as informações de sistemas, GPS, os 2 pilotos automáticos, outro GPS aqui, rádio, iluminação, sistemas, estão bem ergonômica a cabine desse helicóptero. Lembrando como é que se voa o helicóptero: cíclico na mão direita, coletivo na mão esquerda. O cíclico é o que faz esse movimento, né, de para frente, para trás, para um lado e para o outro do helicóptero, e o coletivo é o que faz o helicóptero subir e descer, controlando tudo conjugado junto com os pedais que controla o rotor de cauda dele. Quem adquire uma aeronave dessa pode escolher
se vai colocar os 6 assentos, né? Ou de repente 4 assentos e no meio deles tem alguma outra estrutura, uma mesinha, um cooler, qualquer coisa desse tipo. Isso daí é de acordo com a necessidade do cliente. E como é que funciona, né? A pessoa que vai adquirir uma aeronave dessa, ela pode adquirir de forma integral, né? Compra o helicóptero e usa sozinho. Também pode adquirir como propriedade compartilhada. Claro que aí a maneira que você vai dividir com os outros sócios vai depender muito do contrato que existe dessa propriedade compartilhada. O proprietário ele pode colocar essa aeronave na Amar Aviation para fazer a gestão da aeronave, porque o custo disso para o proprietário acaba fazendo bastante sentido se ele considerar o quanto que ele precisaria deslocar de algum efetivo dele, de alguma pessoa para fazer isso dentro da própria empresa dele. Agora, isso eu estou falando em termos de proprietário que usa a aeronave sozinho. Só que a grande vantagem da aeronave estar na Amaro é que o proprietário consegue também deixar ela disponível para o táxi aéreo. Muitas vezes, o custo de manter uma aeronave como essa acaba diluindo na operação de táxi aéreo para uso aí para terceiros dentro da Amar Aviation. Então é uma opção bem legal para quem é proprietário da aeronave. E se eu te disser que qualquer pessoa poderia utilizar uma aeronave como essa? Claro que uma aeronave como essa tem o seu custo de hora de voo, e aí você tem que entrar em contato com a Amaro para entender, mas tem uma coisa bem legal que a Amaro faz. Só que antes de te contar, deixa eu mostrar um pouquinho mais sobre esse helicóptero. O Bell 429 é, por padrão, um helicóptero equipado com esquis, que a gente está vendo aqui, mas existe a versão com trem de pouso também. Trem de pouso tem a vantagem de recolher e tornar o helicóptero mais aerodinâmico. Só que o esqui tem a grande vantagem de ele ter uma área maior de apoio no solo, porque o esqui ele distribui melhor o peso na hora da operação. O helicóptero ele é quadripá, né? São 4 pás aqui no rotor principal. Na parte aqui da cauda do helicóptero, nós temos os estabilizadores vertical e horizontal. Dá uma olhada nessas pás desse rotor de cauda. Ela não é alinhada, né? Parece que ela é um pouco torta, ela não é uma cruz exata. Isso é proposital, evidentemente, e a razão para isso é diminuição de ruído. Se isso aqui está girando, é uma área de extremo perigo. Por isso que embarque e desembarque de aeronaves de asas rotativas sempre pela frente, 45 graus para frente de cada lado. O bagageiro desse helicóptero é bem amplo. Eu caibo aqui dentro facilmente. Tem um tanque extra de combustível, um volume muito grande, então dá para transportar bastante coisa. Na Amar Aviation, além do helicóptero, existem também as aeronaves de asa fixa, que inclusive uma delas eu já fiz vídeo aqui no Aeroportraz Aviação, que é o Pilatus PC-24. A Amar Aviation veio para o mercado primeiro com o PC-24, depois veio o PC-12, que também já tem vídeo no Aeroportraz Aviação, e depois entraram os helicópteros. Aqui na Amar Aviation funciona assim, você pode fretar o helicóptero ou o avião, e aí você vai pagar por aquele voo. Mas a Amaro traz um diferencial muito legal, que é o seguinte, a pessoa que precisa utilizar seja o helicóptero, seja o avião, ele pode mensurar mais ou menos o quanto que ele vai usar no ano. Eu tenho uma utilização ali de 30 horas de voo ao longo do ano todo. Então ele vai na Amaro, adquire o cartão de horas de 30 horas para ele fazer a utilização. Só que o mais legal é que ele não fica preso só em uma aeronave. Ele pode usar qualquer aeronave da frota. Olha, para quem é empresário, para quem é artista, para quem é advogado, para quem é, enfim, qualquer profissão que você precisa economizar tempo, se você ainda não usou aeronaves, tá na hora de você começar a entender como isso funciona. Entre em contato com a Amar Aviation, faz uma cotação com eles, porque muda bastante. Você tem que fazer a conta de quanto custa a sua hora de trabalho em relação a quanto custa a hora de voo, seja de um helicóptero, seja de um avião. Aqui na descrição está o contato da Amar Aviation e também o QR Code para você escanear e falar com eles e entender como é que tudo isso funciona. E lembrando, claro, que além de tudo isso, quem ainda não adquiriu uma aeronave, mas precisa voar mais de 50, 100 horas no ano, tem uma necessidade muito grande, aí já é hora de você passar para outra etapa, que é a propriedade compartilhada. Propriedade compartilhada na Amaro funciona com as aeronaves de asa fixa, com a desse PC-24 que está na imagem aí que eu fiz o voo, e aí você pode ter outros donos junto com você
diminuindo o custo de operação, diminuindo o custo de aquisição. É muito difícil um proprietário sozinho ter uma demanda integral do mês inteiro que o avião ou o helicóptero não fique parado um bom tempo no hangar. Vale a pena a propriedade compartilhada e vale a pena também para aqueles proprietários de aeronaves deixarem, como é o caso desse 429, na gestão da Amaro e disponível para táxi aéreo para que outras pessoas possam adquirir o cartão de horas e voar numa aeronave como essa. Agora, não confunda essa questão de propriedade compartilhada de uma aeronave com um voo compartilhado. Evidentemente, quem paga um serviço de táxi aéreo, se quiser chamar alguma outra pessoa para dividir aquele custo, ok. Mas quando a gente fala de propriedade compartilhada, o bem é compartilhado, né? Então o Pilatus PC-24 tem mais de um proprietário, mas o voo é exclusivo, porque cada proprietário vai voar no momento que ele precisa. Já mostrei em vários vídeos aqui no Aero por Trás da Aviação quanto custa manter aeronaves, e aí aqueles custos fixos que incluem hangaragem, manutenção por calendário, taxas, uma série de coisas, tudo isso é dividido na quantidade de proprietários que estão nesse compartilhamento. E quem administra tudo isso? A Amaro Aviation. Agora, o proprietário compartilhado, ele vai pagar o valor daquela hora que ele for voar, então, mais os custos fixos são todos divididos. Então é uma grande vantagem. Só que lembrando, vale a pena uma propriedade compartilhada quando aquela pessoa já voa uma quantidade significativa de horas ali no ano. Se não tem essa necessidade de voar o tempo inteiro, o táxi aéreo faz bastante sentido. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Ronaldo, jogador de futebol, e ele me falou exatamente isso, que para ele estava nessa fase de transição, mas que ele usa muito táxi aéreo dentro do Brasil por ter tantas vantagens ali de locomoção. E com o cartão de horas da Amaro Aviation, aí fica mais fácil ainda. Esse então é o Bell 429, um helicóptero muito utilizado na aviação de asas rotativas aqui no Brasil. Então é um helicóptero muito legal, escolhido por muitos proprietários de aeronave e também empresas de táxi aéreo. Se você tem necessidade de fazer voos de aviação executiva, né, em táxi aéreo, a Amaro Aviation é uma ótima solução, ainda mais com esse cartão de horas aí. Esse vídeo eu encerro por aqui, tem outros vídeos bem legais que a gente já mostrou em outras máquinas, inclusive voando no Pilatus PC-24 da Amaro Aviation lá no início da empresa, em 2021. Então foi um voo bem bacana, tô deixando o vídeo aqui para você assistir também. É isso aí então, e valeu, e até o próximo vídeo.